Corta uma tela, por favor. Boa tarde, pessoal. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de eu trabalhar essa skill, essa habilidade que eu preciso trabalhar tanto. Meu nome é Marcos Bernardes, porém, aqui, agora, eu não vou ser o Marcos Bernardes do Banco do Brasil, eu vou ser o papai da Amy, o papai da Alanis, o papai do Raul e do Renato. E sim, Luiz, eu tenho um filho que é um ode ao Renato Russo, assim como Raul Seixas, Alanis Morissette e Amy Winehouse. Vou começar aqui a minha palestra fazendo uma pergunta. Quem aqui já ouviu falar daquela expressão que diz que quando nasce um filho, nasce uma mãe? Alguém? Né? Já ouviu falar. Só que, pensando aqui, puxando para o meu lado, para minha sardinha, se quando nasce um filho, nasce uma mãe, também nasce um pai. Certo? Eu vou além, tá? Eu vou além. Porque um pai não nasce no dia do hospital, né? Quando a criança nasce, não é exatamente aquele momento que nasce um pai, porque existem outros vieses, né, Jean? Um pai nasce a cada dia, a cada decisão de estar presente. Eu vou inclusive passar aqui a tela, se você consegue, amigão? Estou vendo que está tendo dificuldade esse botãozinho funcionar. Uma hora muda. Ser pai não é um título que a gente recebe uma vez. Tipo, sou pai. Que legal. Ele se renova a cada manhã, né, que a gente acorda e decide participar. A gente decide ensinar e com isso aprender. Hoje, nesse pequeno período que eu vou ter da atenção de vocês, eu quero tentar transmitir o quão importante e transformador é a presença do pai com o filho, e todo o aprendizado que a gente leva com isso. Ser pai é viver um presente, e quando eu falo isso, presente, eu puxo dois vieses dessa palavra. Presente, o agora, que inclusive agora acabo de perceber que eu não liguei o cronômetro que eu queria fazer. Enfim, um presente pode ser o agora e pode ser também a dádiva, né? O presente, literalmente. Ser pai não é sobre dar tudo materialmente falando, né? Muitas vezes a gente se esforça para oferecer tudo para o filho, a gente se esforça para dar escola, a gente se esforça para dar o brinquedo, para dar oportunidades, né? O conforto, e é claro, isso é válido demais, tem o seu valor. Mas eu quero acreditar, né, com a minha experiência, com a minha vivência, o que a gente... de maior valor que a gente tem para dar para os nossos filhos não é o material, e sim o nosso tempo. Doar o nosso tempo. É um abraço antes de dormir, é aquela risada à mesa, né? Um desenho que a gente faz com a criança, mesmo sem saber desenhar muito bem. E esses momentos constroem as memórias afetivas. Memórias afetivas são aquelas memórias que a gente vai levar para a vida. Há 9 anos, a minha mais velha tem 8, a Amy. Há 9 anos eu não sabia o que era isso. Memórias afetivas. Hoje eu sei. Eles me ensinaram isso. E aí, puxando na minha vivência, eu consigo lembrar algumas memórias afetivas que eu tive com meu pai que eu gostaria de compartilhar. Falei pro Luiz hoje, né, que eu sou santista, né? Santista desiste do futebol cedo. Valeu. Então eu não sou do futebol, mas sabe qual a memória que eu primeiro me lembro com meu pai? É a gente na Praça Novo Mundo, do Parque Novo Mundo, bairro onde eu nasci, fui criado por quase 30 anos, fazendo o quê? Jogando futebol.
a memória que eu tenho, primeira que vem na mente é eu bater uma bola com meu pai. Uma outra memória que eu tenho, afetiva, que eu guardo com muito carinho com meu pai é vivo, tá? Ele é vivo, ele tá aí. Mas é o dia que eu fui nadar na piscina do meu avô, lá do sítio lá em Jacareí, quando eu era molequinho também, jurando que sabia nadar, porque provavelmente eu tinha nadado em alguma piscina rasa, né? Só que aquela piscina tinha 1,50 m e eu afundei, ia dar ruim. Só que eu lembro do meu pai, eu lembro como se fosse uma foto dele pulando na piscina, do jeito que ele tava, com a havaiana no pé, com um shortinho 1990, aquele aqui horrível. Aquela camiseta aberta, né, tal. E detalhe, assim, ele me pegou e tal. E ele nem sabe nadar, até hoje ele não sabe nadar. Então é uma memória muito forte que eu tenho com ele. Aprender a ensinar é uma via de mão dupla, né? A gente acha que vai ensinar para os nossos filhos tudo, né? Mas na verdade eles acabam ensinando muito pra gente. Eles nos ensinam a ter paciência, porque a cada passinho que eles dão ali, ele exige do nosso tempo, né? Do nosso cuidado. Eles nos ensinam também a simplicidade. Porque tem certas coisas que a gente nem vê mais. E quando eu estava pensando nisso aqui ontem, eu lembrei de uma foto que eu procurei e não encontrei para colocar aqui, mas é uma foto da minha filha olhando uma lagarta no chão. E ela está bem assim, a lagarta está ali. Eu fui tirar uma foto, eu coloquei meu celular aqui, tirei uma foto dela, aqui assim, ó. Olhando para a lagarta. É um aprendizado, né? Vamos reparar nos detalhes, assim como você falou da jornada, e eu anotei, Jean. Detalhe, coisa que a gente acaba não vendo mais. E é nessa troca que a paternidade se torna tão transformadora, né? Porque ao ensinar uma criança a gente aprende, e ao cuidar a gente acaba crescendo. Por isso ser pai é uma via de mão dupla, não é só sobre darmos, né? Também é sobre o que recebemos. E essa troca é o que torna a nossa presença na vida dos nossos filhos tão valiosa. Eu queria só colocar mais uma informação antes de partir para um vídeo que vai fechar aqui a minha apresentação. É um dado estatístico que eu puxei na internet, de acordo com a ARPEN, né, a Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais. No ano passado, 2025, foram registradas 172 mil pessoas, aproximadamente, crianças, bebês, sem o nome do pai na certidão de nascimento. É um número muito grande, né? Desde que eu estou no banco, eu vou falar bem a verdade, desde que eu me tornei pai, quando eu pego o RG do cliente para fazer a devida e normativa identificação do cliente, eu pego um RG sem pai, eu fico pensando naquela criança de 60, 70 anos que está na minha frente. Como é que foi a vida dela, né, sem pai ali para ter aquele exemplo e tal? Deve ter sido barra. Um outro dado que eu acho impressionante, eu falei aí do ano passado, não estou falando de 1970, 80, quando o pai saía para comprar o derby dele e não voltava, né? Do ano passado esse número, e a última década são quase 2 milhões de crianças sem isso. Se eu puder colocar o vídeo, acho que você vai ter que puxar outro lá, né? Isso, só não dá o play ainda, eu vou só contextualizar rapidamente, se você puder aumentar a tela aí. Esse é uma cena curta de um seriado de comédia chamado The Ranch, comédia, mas essa cena não tem nada de comédia para mim. É muito forte, fala de um homem já maduro, um adulto, um idoso, tem filhos, talvez 30 anos, não sei, que ele fez de tudo para dar para o filho o que ele achava que era importante, mas vendo algo de fora, ele percebe que ele não estava lá nesses momentos importantes, e para não dar muito spoiler, ele começa a perceber que o filho está fazendo isso, porque o filho não foi no batizado da filha dele, neta. Então, por gentileza, play. Eu não estou em nenhuma dessas fotos. Mas eu estou em todas. Você está 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 em to
Esse álbum todo tá cheio de momentos que eu perdi porque estava muito ocupado trabalhando no rancho. É por causa do batizado? Tipo, sabe que eu tive uma emergência. Bom, e tenho certeza que eu perdi todos esses momentos porque eu tive que lidar com alguma emergência. Mas qual foi a importância dela se eu não consigo me lembrar de nenhuma? Foi um bom pai. Estava trabalhando para termos esses momentos. Que nada. Eu tomei uma decisão. E você podia ter tomado uma decisão diferente. Talvez você perdesse um filhote. Mas nunca se arrependeria de ir ao batizado da sua filha. Escuta alguém que tem mais arrependimentos do que deveria. Beleza. A mente que se domina não se rende. No fim, a gente não lembra do que a gente estava fazendo tão ocupado, né? Eu acredito que a gente vai sentir falta do que a gente não viveu. Estar presente, gente. Aí eu preciso passar para a tela de fechamento aqui. Essa é a frase final que eu gostaria de deixar como, né, para vocês refletirem. Estar presente, gente, é o maior legado que a gente pode dar. Queria agradecer aqui a minha esposa, que ficou cuidando das crianças ontem, botou ela para dormir, geralmente é uma tarefa minha. Quero agradecer o Léo por filmar, que eu vou mostrar para minha família esse vídeo. Muito obrigado.